Oi gente, tudo bem? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Breno Lopes, eu sou oraculista e aqui no canal eventualmente eu trago alguns vídeos de unboxings de alguns decks de oráculos diversos, mas em sua maioria o Petit Lenormand, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de acompanhar esse tipo de resenha, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, seu comentário, que isso é muito importante para apoiar o canal e ajudar eu trazer cada vez mais esses conteúdos aqui para vocês, tá bom? As resenhas que eu faço aqui, os unboxings que eu faço aqui, são sempre muito sinceros e sempre muito respeitosos em relação à história de cada um dos oráculos, de cada uma das ferramentas que eu estou trazendo aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Não é um unboxing porque ele já foi aberto, tá, gente? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre este deck aqui, que é o Bluebird Lenormand, e ele é um deck da US Games, tá bom? Esse é um deck que eu relutei muito para comprar ele, demorei, né, bastante para comprar ele, porque fui dando prioridades a outros decks e a partir do momento que eu o comprei, que eu adquiri, que ele chegou para mim, eu me arrependi de não ter comprado antes, né? Porque não querendo enaltecer, mas provavelmente esse acabou se tornando um dos meus decks favoritos na mesa de jogo, e eu vou explicar um pouquinho dele aqui para vocês, tá bom? Como eu disse, esse é um deck da US Games, tá? Ele é um deck de 38 cartas, porque ele tem duas cartas extras aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a carta do homem e a carta da mulher, tá? Nada muito além disso aí. Ele é um deck baseado, né, na história ali de Madame Lenormand. Aqui o fundo do deck, ele tem a primeira ali, carta da mulher. E esse deck foi lançado no ano de 2017, tá? Uma coisa interessante sobre este deck aqui da US Games é que ele é de autoria do Stuart Kaplan, né? O Stuart Kaplan, ele é foi, né, um empresário muito conhecido, né, dentre o meio oraculista, e ele também é bastante conhecido por ser um fundador ali da US Games, da própria empresa US Games, né, tão famosa aí que a gente conhece, de muitos oráculos, tarôs, enfim, né? Então ele é o fundador aí da US Games, e esse deck foi lançado aqui em 2017, onde ele ainda estava vivo, né? Ele faleceu no ano de 2021, tá? Então ele ainda estava vivo e ele é um deck de autoria do Stuart, tá bom? Aqui dentro, né? Bom, caixinha, tá? Ela é uma caixinha simples, dessas que abre para cima, mas ela é de um material bem grossinho, tá? Bem resistente, tá? Não é aquela caixinha mole, tá? Ela é bem mais durinha, tá bom? Aqui, ele vem com um livretinho, eu vou mostrar para vocês. É um livretinho que tá todo em inglês, tá, gente? Não tá traduzido nada dele aqui, mas é bem básico, tá? Aqui o nome dele, ó. Escrito por Stuart Kaplan, né? Foi escrito aí, idealizado por ele. Aqui vão ter algumas informações, né, sobre a confecção do deck. Dona Lenormand aqui, a foto histórica dela, né? Que a maioria das pessoas conhece. Uma pequena biografia da própria Lenormand. Se estende, ainda segue sendo a biografia. Não. Aqui são fotos do mausoléu dela, né? Dá pra ver ali o mausoléu dela. Vamos ver se tem aqui o lugar, que eu também não me lembro. Em cerca, não é o lugar. Enfim, vamos adiante aqui ver o que mais. Tem alguns spreads, né, métodos ali de tiragem de cartas, que estão marcados aqui pelos pontinhos. Esse aqui é o Grand Tableau, né, mesa real. E aí nós começamos todas as cartas. Significado básico, simples. Dá para traduzir com aquele Google Lens, né? Você consegue apontar
a câmera do teu celular para o livretinho e ele traduz para você de maneira bem simples ali, tá? Mas aqui são aquelas informações que são básicas, tá? Aqui tem também um método de leitura, é a mesa real. Ah, tá. E aqui é um exemplo de leitura, né? Considerando ali o que está na volta. Explicações. E fechou. Contracapa aqui da US Games, tá bom? Esse é o livretinho, né? Simples, básico, nada demais, tá bom? Vou deixar ele separadinho aqui e vou trazer para vocês o deck, tá? Tá aqui o deck. Esse é o Bluebird, tá? Carta dele, padrão US Games, ou seja, quem já jogou com o US Games, quem joga com o US Games, sabe que vai ter uma carta aqui de muita qualidade, né? Enquanto isso, nós não precisamos nem falar. Esse é o verso da carta, a tradicional assinatura da US Games aqui no cantinho, com a data do lançamento do deck. Sobre o tamanho dele, tá, eu vou pegar dois exemplos aqui que estão próximos a mim, que, primeiro, esse é o Ancient Italian, esse aqui é da Lo Scarabeu, tá? Que é uma carta de tarô, tá bom? Ó, o tamanho dele com o Ancient Italian, que é um tarô padrão ali da Lo Scarabeu. E também tenho aqui comigo o meu velho de guerra, que é o Telemann Lenormand. Velho mesmo, porque ele tá até amassado. Então aqui a gente tem o Telemann Lenormand, em comparação aqui com o Bluebird, né? Ele é bem menor. O Telemann ele é grandão, né? Esse aqui ele é bem menor, tá bom? Tenho também aqui para comparar para vocês o Grand Tableau, que é aquele deck que tá na caixinha ali. Grand Tableau, um padrão Lo Scarabeu, que são as cartas mais estreitinhas, mas também o tamanho de Lenormand, né? E ele aqui é basicamente do mesmo tamanho, da mesma altura, um pouquinho mais largo que o Grand Tableau, tá bom? Então aí temos as comparações com alguns decks para vocês poderem ter uma ideia do tamanho real dele, tá? Qual que é o tamanho real desse deck? Vamos lá. Ele tem uma altura de 8,5 por uma largura de 5,5. Então, é uma altura de 8,5 por uma largura de 5,5, tá bom? Informaçõezinhas técnicas aí para quem gosta de saber. Vamos conhecer carta a carta dele. Começamos aqui com a carta do Cavaleiro. Então, ele é um deck que, a princípio, você vai olhar e vai achar ele bastante simples, né? Porque ele tem uma representação, né, do emblema da carta do Cavaleiro, muito claro, o Cavaleiro aqui. E ele é como se fosse uma pintura, né? Uma tela. E ele é sobreposto com o naipe. E aqui a gente tem um pequeno resuminho em palavras-chave, né, do significado da carta. Então, para você que tem ali, não precisa nem saber muito inglês, tá, gente? Coisas basiquinhas ali que você bate o olho e consegue entender mais ou menos ali o que está sendo dito, o que está sendo falado ali. E isso ajuda você, dentro de um contexto, a montar ali, né, a leitura, até mesmo para quem está aprendendo, né, ajuda também um pouquinho ali para que você consiga se desenvolver melhor, né, na leitura. Representação do cavaleiro aqui muito simples, nada muito elaborado, mas mantendo algo que é importante, que é o direcionamento, né, o cavaleiro aqui direcionado, independente se ele está para frente, se ele está para trás, mas ele está direcionado. E a posição do cavaleiro, que é uma posição de partida, né? Ele está partindo, ele está cavalgando, ele está em movimento. Então, isso é muito legal que esse deck traga, tá bom? Trevo, buscando a tradicionalidade da carta dos trevos, né? Que é aquele trevo tradicional, que é o trifolha mesmo, né? Desde lá do Jogo da Esperança, a gente vê esse trevo presente lá. E a gente entende também o porquê esse trevo tem aquele significado de pequenos obstáculos. Por que trevo fala de pequenos obstáculos também, além da pequena sorte, além do lapso de sorte ali?
porque essa espécie de trevo, da época em que ele foi retratado ali no Jogo da Esperança, ele é um trevo que possui espinhos, ele tem umas bolotinhas de espinhos, então representa algumas dificuldades, pequenas, mas são dificuldades, tá bom? Mesma coisa, estrutura do naipe e o pequeno textinho ali, mostrando algumas palavras-chave em relação à carta do trevo. O barco também é uma carta de movimento, então é importante que ela esteja direcionada, e aqui ela está, né, mostrando o barco em movimento, o vento soprando nas velas, inclinando esse barco para um lado, né? Mesma coisa, estrutura de texto com os naipes. Carta da casa, aqui representado por um castelo, né? A árvore. E aqui é interessante porque não é apenas uma árvore, ela é uma árvore que cresceu na adversidade, né? Ela cresceu em uma colina, ela não cresceu num terreno plano, né? Então é uma árvore que apesar de estar em um terreno adverso, né? Ela permaneceu mantendo a sua essência, né? Crescendo ali, independente da inclinação do terreno. Então é muito interessante também para trabalhar a simbologia da carta, tá? Nuvens, e olha que interessante a carta das nuvens, é uma das cartas que eu acho bastante interessante, porque a gente tem claramente aqui o desenho das nuvens, né? A gente tem o texto ali e tal, mas a gente tem aqui também o pajem de paus, e a gente percebe a postura dele pensativa, olha para a expressão dele. Ele sentado ali, debruçado, com os braços cruzados, olhando para o horizonte, olhando, pensando, refletindo, né? Então traz muito essa ideia de pensamento, né? As nuvens. Coloca ele literalmente nas nuvens, né? Coloca ali a persona interagindo diretamente com o emblema da carta. Isso é bem interessante para você trabalhar a leitura, né? Eu sempre digo isso para vocês. Uma das dicas que eu sempre trago, né? Que eu sempre converso com vocês é: analise cada um dos emblemas da carta. Quando eu estou falando para vocês de emblema, estou falando do desenho central aqui, por exemplo, da cobra, né? Esquecendo todo o resto e estou falando apenas da cobra. Por que que é uma cobra, né? Por que é esse bicho nesse lugar para esse significado? E isso vai te ajudar a compreender um pouquinho melhor aí cada uma das lâminas, tá bom? Serpente, ou a cobra, ela que é também a rainha de paus. O caixão, e aqui um caixão sendo preparado, né, para ser enterrado. A gente consegue ver ali que ele está posto sobre a própria cova, mas ainda não está lá dentro. As pás, as flores, e mais uma vez a gente tem a interação do naipe com o emblema. A foice, que também é uma carta de movimento, né? Ela é uma carta que nos fala de movimento, e ela é a carta do movimento mais rápido do baralho, né? Inclusive, eu até posso fazer um vídeo explicando isso para vocês, sobre o movimento ali de cada uma das cartas, desde a mais rápida e a mais lenta, mas ela também é uma carta de movimento, então é importante que ela esteja direcionada. Chicote. E aqui ele é representado por aquele chicote que mais parece uma vassoura, né? Mas parece ali um calhamaço de galhos. O pajem de paus. Os pássaros, que também é a carta que ilustra, né, ali o livretim. Criança, com algumas frutas na mão. Raposa. O urso. A estrela. Cegonha. E aqui a cegonha alçando voo, né? Não tá pousada como normalmente a gente enxerga ela. O cão.
torre. E aqui é um campanário, né, de uma igreja, uma torre de uma igreja. O jardim. Bem representado. Acho bem bonita a carta do jardim sempre. Montanhas. Ou montanha, né? Daí a gente vê o vale, as montanhas lá no fundo. Os caminhos. Ratos. Coração. E aqui a gente vê como se fosse um coração bordado, né? E aqui a gente vê o pajem. Ele parece estar segurando uma linha e uma agulha, mas também tem um cão ali. Enfim. É só o cãozinho que ele tá segurando mesmo. O anel. O livro. A carta. E aqui a gente tem o envelope e ele já tá rasgado, né? Ele já foi aberto. E aqui a gente tem a carta dobrada, né? Ali mostrando parte da mensagem. Pela câmera não dá para perceber, mas quando a gente olha, né, no deck mesmo, pessoalmente, a gente consegue ver que essa imagem aqui, ela é como se fosse uma pintura e ela tá toda craquelada, né? Então tem um sensorial diferente esse deck, né? Bom, vamos lá para a carta do homem. E eu acho interessante porque a cabeça do homem adentra o quadrante aqui do naipe e fica com um coraçãozinho bem acima da cabeça dele. E esse é o primeiro homem, tá? Porque nesse deck a gente vai ter dois, ó, duas cartas 28. Então a gente vai ter o homem mais jovem e o homem mais velho. O homem mais simples e o homem mais nobre, né? A mesma coisa vai acontecer com a carta da mulher. A gente vai ter aqui a mulher mais jovem e a mulher mais velha ali, né? Ambas as duas cartas. Os lírios. O sol. Simples e bem bonita, né? A lua, inclusive, muito parecidas uma com a outra. Isso é bem interessante. Não destoa tanto, né? Tem uns decks que colocam essas cartas completamente diferentes uma da outra. E fica uma coisa esquisita às vezes. Energia da chave. Essa é a carta da chave, tá? Eu sempre confundo ela com o coração por conta desse cadeado aqui. Mas ela é a carta da chave. Peixes. E aqui são trutas. Âncora. E por último, a cruz, bem clássica, né? Lá dos baralhos mais antigos. E fechou. São essas as 36 cartas aí do Bluebird Lenormand. Olha, é um deck muito bom. Ele tem um material, um papel, né? Um tipo de papel muito bom. Ele parece até um papel meio plástico, sabe? Um papel meio plastificado. Ele vai embaralhar super bem. É um deck que desliza super bem. Bom, quem já tem algum deck ou já teve a experiência de manusear algum deck aí da US Games vai entender o que eu tô falando, né? É um material aí de altíssima qualidade, tá bom? É um deck que vale muito a pena o valor dele de custo-benefício. Quando eu comprei ele numa promoção, tá, gente? Então eu paguei menos de R$100 nele. E eu comprei pela Amazon, que eu sei que vocês gostam de saber, né? Eu não tenho nenhum tipo de cupom de desconto nem nada do tipo, mas eu comprei na Amazon em uma promoção
E eu paguei menos de 100 reais nele ali. Qual que é a dica que eu sempre dou para vocês? Tem duas, na verdade, tá? Quando eu compro os meus baralhos, quando eu compro meus decks, eu sempre compro, né, na maioria das vezes, pela Amazon, tá? Por várias questões. Nunca tive problema com a entrega, sempre me entrega muito rápido e sempre tem bons preços. Então, esses são os fatores que me fazem comprar por lá, tá? Quando eu me interesso por algum oráculo, por algum deck, eu vou lá e coloco eles no meu carrinho, tá bom? E aí eu espero, de vez em quando, a Amazon me notifica ali que algum item do meu carrinho entrou em promoção, aí eu entro, vejo, se valer a pena, eu compro, tá? Outra dica importante que eu dou para vocês a respeito da Amazon é sábado de manhã, entre 7 horas da manhã e 8 horas da manhã ali. Sempre dá uma olhadinha no site da Amazon que eventualmente você vai conseguir algumas promoções nesse horário. E eu digo isso para vocês porque aqui na mesa mesmo eu já tenho um exemplo que é o Granta Blue. Esse foi o último que eu adquiri desse jeito, né? Entre 7 e 8 horas da manhã e é um deck que custa também na faixa de 100, cento e pouquinhos reais. E eu consegui ele por 50 e poucos reais ali porque eu comprei bem cedinho, tá bom? Então é muito interessante essa dica também de vocês olharem ali o aplicativo ou o site da Amazon de manhãzinha ali em torno de umas 7, 8 horas da manhã e ver o que tem de promoção, que é sempre muito rápido, não dura muito tempo, né? E sempre acaba rapidinho, tá bom? É isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado de conhecer esse aí que é o Bluebird Lenormand. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida, não esquece de deixar o seu comentário, fazer suas considerações aí, tá? E é isso. Obrigado aí por assistir e um beijo para vocês, até logo e tchau.